Segundo Samuel capítulo 6, versículo 1 diz assim: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram a arca, e levaram da casa de Abinadab, que em Gebá, e Uzá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que em Gebá, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca, ou Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a para que os bois não deixavam ela cair. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Eu quero que você repita após mim: E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém. Meus irmãos, para que vocês entendam aquilo que eu acabei de ler nessa noite, eu preciso fazer com que vocês entendam o que era essa arca da aliança, essa arca do Senhor. A arca do Senhor representava a própria presença de Deus, ou a própria presença de Cristo, porque a arca, ela era uma caixa de madeira que representava a humanidade de Cristo, e ela era coberta com ouro que representava a sua divindade, porque Cristo ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% Deus. Então aquela arca da aliança, ela era conduzida pelos sacerdotes, pelos levitas. Irmãos, quando o povo de Deus entrava numa guerra, quando eles traziam a arca da aliança, que representava a presença de Deus, a vitória era certa. Todas as vezes que o povo de Deus, eles entravam no meio de uma batalha, a primeira coisa que os sacerdotes faziam era trazer essa arca, que essa arca ela era carregada por 4 sacerdotes. 2 seguravam nas pontas da frente e 2 seguravam nas pontas de trás. Essa arca ela tinha 2 querubins nela, 2 querubins de joelho. E os joelhos dos querubins estavam tocando no chão, e a ponta das suas asas tocava uma na outra. E isso significa que tudo aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Amém? Então, quando a arca da aliança era levada no meio de uma batalha, os inimigos já sabiam que estavam derrotados. Aconteceu em uma certa ocasião da arca da aliança atrasar a chegada dela em uma das batalhas do povo de Deus.
E o povo de Deus estava perecendo, e de repente gritaram: lá e vem a arca da aliança. O povo de Deus estava perecendo, e quando ouviram a notícia que a arca estava chegando, meu irmão, eles já começavam a festejar. E o povo não entendia. O exército inimigo, ele estava prevalecendo contra o povo de Deus, e o povo de Deus começava a festejar. E eles diziam: o que é que esse povo está fazendo, festejando, se nós estamos vencendo, prevalecendo contra eles? E o povo de Deus dizia para aquele povo: vocês nos venceram até agora, mas a partir de agora é nós que vamos para cima. Por quê? Porque aí vem chegando a presença do nosso Deus, e nunca houve um povo que conseguiu nos derrotar, nós estando na presença do nosso Deus. Meus irmãos, entenda isso. Nós, na presença de Deus, nós somos irresistíveis. Na presença de Deus, certamente a vitória é certa. Se algo está conseguindo lhe dominar, ou se algo está conseguindo lhe subjugar, é porque está faltando você permanecer na presença de Deus. Irmão, eu sei que às vezes nós acessamos a presença de Deus, nós acessamos. Mas não é acessar a presença de Deus, nós devemos permanecer nela. Nós não devemos simplesmente pisar no Santo dos Santos, mas é lá mesmo que nós devemos fazer a nossa morada. Queridos, chegou um tempo da igreja aprender onde é o lugar da sua habitação. O lugar da sua habitação, meu irmão, é na presença de Deus. Deus tem um lugar preparado para a tua vida. Esse lugar se chama o esconderijo do Altíssimo. No lugar onde o inimigo não pode lhe tocar. Você consegue entender isso? Deus está fazendo um convite nessa noite para a sua igreja. Vocês precisam voltar para um lugar de segurança. Vocês precisam permanecer na minha presença. Qual é a dificuldade que a igreja tem de permanecer na presença de Deus? É porque todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, Deus começa a tirar algo que é nosso e começa a nos dar algo que é dele. Então, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa: esteja disposto, esteja disposta a abrir mão daquilo que é seu para receber aquilo que é de Deus, porque os pensamentos, os planos e os projetos de Deus são melhores, são maiores do que o nosso. Abra mão de tudo para ficar com Ele. Esteja disposto, esteja disposta. Abre mão de tudo para estar na presença de Deus. Queridos, homens de Deus que aprenderam a valorizar a presença do Senhor foram homens que marcaram o seu tempo. Qual é o nível de importância que você dá para a presença de Deus? Com qual importância? Qual é o nível? Qual o nível de fato de importância que a presença de Deus tem para você? Vai fazer toda a diferença. Nós devemos, queridos, buscar de todo o nosso coração, todos os dias, permanecer nessa presença. Porque querido, o diabo sabe justamente o momento que você está vulnerável. O diabo sabe exatamente os seus momentos de fraqueza. O diabo sabe teus momentos de fraqueza. E sabe qual é o momento que você é fraco? Você é fraco todo momento que você está distante de Deus. Todo momento que você está distante de Deus, você é uma presa vulnerável. E sabe qual é a hora que você é forte? A hora que você é forte é na hora que você está na presença de Deus. Mas por que você é forte na presença de Deus? Porque quando você está na presença de Deus, não é você lutando as suas guerras, é Deus lutando por você. É Deus batalhando as suas causas. É Deus mudando o jogo. É Deus mudando a tua sorte. É Deus te direcionando. Querido, deixa eu dizer uma coisa.
Um homem e uma mulher fora da presença de Deus é uma pessoa melindrosa, é uma pessoa fragilizada, é uma pessoa doente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você aqui, quem aqui já pegou muito sol, ficou queimado e quando a pessoa tocava em você ardia? Quem? Sério? Então vocês vão entender o que eu quero dizer. O povo de Deus, quando saiu do Egito e começou a peregrinar em direção à terra prometida, sabe o que aconteceu? Deus colocou uma nuvem para protegê-los do sol. Então o calor do sol não queimava a sua pele, porque Deus protegia. Eles estavam na presença de Deus, e aquela coluna de nuvem representava a própria presença de Deus. Então o sol não conseguia queimá-los. Mas uma pessoa que não está na presença de Deus está vulnerável ao calor desse mundo. E sabe o que acontece? Pessoas vulneráveis ao calor desse mundo, tudo que você toca, tudo que você fala dói nela. Tenta conversar, Aline, com uma pessoa assim, que não está na presença de Deus. Tudo que tu toca dói. Tudo que tu fala, a pessoa está armada para ti. Toda pessoa, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Toda pessoa armada, ela está distante de Deus. Se você for conversar com uma pessoa e ela está armada, ela está distante de Deus. Porque a primeira coisa que Deus faz quando nós entramos na presença dele é nos desarmar. É nos desarmar. A primeira coisa que Deus faz quando nós estamos na presença dele é nos vencer. Então, quando nós encontramos pessoas que estão sendo muito resistentes a tudo, são pessoas que estão distantes de Deus. E hoje o convite do Senhor é para que você volte para o centro da presença dele, amém? Para esse lugar de proteção e provisão. Porque aquela mesma nuvem que representava a presença de Deus e protegia o povo do calor do sol, dela também vinha um maná do céu. Ou seja, na presença de Deus, irmão, não tem só proteção, como tem também provisão. E eu declaro isso, irmão, tu pode estar andando feito doido atrás de provisão, mas eu te digo uma coisa: acesse a presença de Deus, porque lá tem proteção e também tem provisão para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, para os teus parentes, para todos aqueles que estão próximos de você. Amém? É na presença de Deus. Nós precisamos aprender a acessar esse lugar. Queridos, olha o que aconteceu. A presença de Deus, ela era carregada dentro de uma arca. E chegou um tempo que, no meio do povo de Deus, os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes estavam se corrompendo. E nesse tempo quem estava reinando era Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E o que aconteceu? Saul se desviou do propósito de Deus. Consequentemente, irmão, o sacerdote que era Eli, que ficou cego, ele criou dois filhos, que eram dois filhos desalinhados, Ofni e Finéias. Eles eram responsáveis por carregar a arca da aliança, a presença de Deus. E o resultado disso, irmão, foi que um dia a arca da aliança, ela foi levada. A arca da aliança, ela foi levada pelo exército inimigo. Mas pastor, como assim? Deus permitiu com que um povo inimigo levasse a sua presença para outro lugar? Exatamente, foi isso que aconteceu, irmão. Deus permitiu com que o exército inimigo levasse a sua presença para outro lugar. Mas sabe por quê, irmão? Porque muitos querem suas mãos e nós queremos os seus pés.
Muitos querem só a mão de Deus, e as mãos de Deus fala de quê? Fala do seu favor, fala das suas bênçãos. E os pés de Deus falam o quê? Fala trilhar o caminho que Cristo trilhou. Muitos querem a glória de Deus, mas ninguém quer caminhar aquilo que Cristo caminhou na terra. Irmão, se tu quer viver algo glorioso, primeiro trilhe o caminho que Cristo trilhou na terra. E o que é que Cristo trilhou? Um caminho em direção à cruz. A arca da aliança foi levada à presença de Deus. E o que aconteceu? Levaram ela, o exército inimigo, e eles serviam a um deus por nome de Dagon. Dagon era um deus que metade era peixe e metade era homem. Parecia uma sereia. Da metade para baixo o peixe, da metade para cima o homem. Dagon era assim. Porque muitas coisas, irmãos, que a gente assiste hoje, não foi coisa da mente humana, não. Isso foi algo que vem sempre lá de trás. Então Dagon era esse deus dos filisteus. E quando eles pegaram a arca da aliança, que representava a presença de Deus, colocaram de Dagon. Foram dormir, no outro dia, sabe o que aconteceu? Uma estátua, irmão, uma estátua de pedra estava curvada diante da presença de Deus. Quando o povo olhou aquilo, eles acharam aquilo uma loucura. Como assim? Estava de pé. Quem fez isso com Dagon? Eles gritaram. Vamos reconstruir Dagon. Reconstruir o Dagon. Prepararam homens e reconstruíram Dagon, colocaram de pé. Quando eles foram olhar no outro dia, Dagon estava com seus 2 braços cortados e sua cabeça decepada. Irmãos, não há quem possa contra o nosso Deus. Quando você descobrir quem é o teu Deus. Houve um tempo em que essa geração, ela perecia por tantas coisas, mas hoje essa geração perece pela falta de intimidade com Deus. Houve um tempo em que essa geração, ela perecia pela falta de conhecimento. E eles alcançaram conhecimento. Mas conhecimento sem intimidade só é informação, irmão. Não importa o conhecimento que tu tem de Deus, se tu não tiver intimidade, tudo que tu tem é informação de Deus. Informação não faz diferença na tua vida. É muito bonito o jeito que tu fala de Deus, mas tu não tem intimidade, tudo que tu tem é informação. E eu quero te dizer uma coisa, o diabo tem muita informação de Deus, o que ele não tem é intimidade. É chegado o tempo, irmão, de nós voltarmos a desfrutar da presença de Deus. O resultado disso foi que quando Davi assumiu o reinado, porque Saul, ele reinou durante 40 anos, com 2 anos ele fez besteira. Vocês sabiam disso? Que Saul fez aquela besteira toda, com 2 anos ele se desviou e passou 38 anos desviado no poder. Por quê? Deus, ele já tinha desprezado Saul, ele só ainda não tinha tirado ele do poder. Deus só não tinha desmascarado Saul, Deus só não tinha subjugado Saul. Mas quando Davi ficou pronto, para reinar, e eu quero até dizer uma coisa, aproveitar o gancho para dizer uma coisa para vocês. Se você está fazendo algo errado e você está no poder ainda, as coisas estão dando certo, eu quero te dizer uma coisa, Deus está preparando uma pessoa para te colocar no teu lugar. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Escute isso nessa noite. Se você está fazendo algo errado e ainda assim você permanece lá, é só questão de tempo Deus preparar alguém para pôr no teu lugar.
É só questão de tempo. Não adianta a gente fazer o que é errado e esperar resultados positivos, irmão. Faça o que é certo e tudo vai dar certo. Quando Saul, irmão, Saul, ele desprezou a presença de Deus. Quando a arca da aliança foi levada, Saul nunca moveu um dedo para ir atrás da arca da aliança. Sabe o que Saul estava dizendo? Eu não preciso da presença. Só que a gente precisa entender uma coisa: nós sem a presença de Deus, nós estouramos o nosso prazo de validade. Nós começamos a apodrecer. É só questão de tempo em que estejamos totalmente podres. É só questão de tempo. Nós distantes. Você já tentou aqui ficar longe da presença de Deus e continuar dizendo assim: eu sou crente, não, eu estou firme. E daqui a pouco a gente começou a apodrecer. Tudo aquilo que era ruim, que um dia Deus limpou, começou a voltar. É questão de tempo, irmão. Não se engane. A presença de Deus é um conservante na nossa vida. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas o sal que nós temos é o sal que vem do Senhor, que é o nosso conservante. E a luz que nós temos não é uma luz própria, é uma luz que vem de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não subestime uma caminhada distante da presença de Deus. É questão de tempo vir uma queda. A gente pode estar num culto como esse aqui, irmão, e não estarmos na presença de Deus. Nós podemos estar numa noite como essa aqui e não estarmos na presença de Deus. Nós podemos estar numa noite como essa aqui e ainda no nosso coração estarmos totalmente armados, dizendo: eu vou continuar vindo para a igreja, mas eu também vou continuar vivendo a vida que eu vivo. Não existe mudança para aqueles que não querem mudar, irmãos. Deus, ele te apresenta uma vida nova, mas depende de você aceitar viver o novo de Deus ou não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: você quer viver uma vida velha e quer experimentar algo novo de Deus? Não dá. Se você vive uma vida velha, tudo que você vai ter são os mesmos resultados velhos. Então, se você quer viver uma vida nova, saiba de uma coisa: Deus trará novos resultados para a sua vida. Deus trará uma unção nova, uma alegria nova. Mas você precisa querer estar na presença de Deus. Saul desprezou a presença de Deus no primeiro dia. No primeiro dia que Davi assumiu o reinado, ele disse: aonde está a arca da aliança com a presença do meu Deus? No primeiro dia, Saul conseguiu passar toda a vida distante da presença de Deus. Saul e Davi, na primeira vez, no primeiro dia do seu mandato, ele disse: vamos trazer de volta a presença de Deus. Sério mesmo que você não se sente vazio longe de Deus? Sério mesmo que dá para continuar mais um dia assim? Sério mesmo? Sério mesmo que faz tempo que o pecado parou de doer? Ei, irmão, Saul, ele perdeu o reinado dele com 2 anos que ele estava lá. E o resto desses anos todo para ele, o primeiro dia o pecado doeu. Mas depois para frente ele conseguiu acostumar. Todo mundo consegue acostumar com aquilo que é ruim, irmão. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para ti: filho, eu não te criei para isso. Eu não te criei para isso, filho. Tu e as pessoas estão te tratando como uma coisa, mas tu não é uma coisa, tu é filho. Eu não te chamei para viver de migalhas, eu te chamei para comer do pão vivo que desceu do céu,
Para ti eu tenho uma mesa preparada, um banquete preparado. Tu não está vendo que longe da minha... Isso aqui é forte. Longe da presença de Deus, irmãos, a gente começa a depender de todo mundo. Longe da presença de Deus, a gente começa a depender das pessoas para comer, beber, dormir. Longe da presença de Deus, a gente começa a depender de todo mundo para tudo. A gente começa a depender das pessoas para nos alegrar. Mas na presença de Deus, irmãos, é diferente. Na presença de Deus nós comemos, bebemos, nos movemos e ainda somos alegres, porque Ele derrama sobre nós um óleo da alegria precioso. E aí, será que dá para continuar longe da presença? Não adianta você querer fazer tudo certo sem aprender a ter intimidade. Porque Deus ele vai deixar tudo dar errado para você aprender a ter intimidade. Algumas pessoas que estão aqui, irmão, nunca vão conseguir ter uma vida normal. Porque algumas pessoas, tudo que elas gostariam de ter é uma vida que tivesse o dinheirinho todo mês, que tivesse uma vida estabilizada. Mas Deus está te dizendo, para o teu bem, eu nunca vou deixar tu ter nada sem a minha presença. Porque tudo aquilo que tu tens sem a minha presença não é bênção, é maldição na tua vida. Não, eu não vou deixar tu ter nada sem antes ter um relacionamento comigo, diz o Senhor. Eu não vou deixar tu ter nada, eu não vou deixar tu fluir. Tu tá com o freio de mão puxado, tu não avança sem ter um relacionamento comigo. E Deus está te dizendo, eu não estou te forçando a nada, mas é pro teu bem que eu tenho te privado de muitas coisas, diz o Senhor. Quando Deus ele colocou... Ei, irmão, escute isso. Uma vez, o bombom do meu filho caiu no chão. E quando ele pegou, ele foi colocar na boca, eu digo, não faça isso. Aí ele ia levando perto da boca, eu digo, não faça isso. Sabe o que ele pensou? Pequenininho, 4 aninhos. Ele pensou assim, meu pai está me privando de prazer. Porque é isso que uma criança imatura pensa quando o pai impõe limites. Sabia, Ivan? Quando um pai põe limites, uma criança pensa que o pai está privando ela de prazer, quando na realidade o pai está protegendo. Eu quero te dizer uma coisa, o que Deus está colocando na tua vida são limites. Deus ele está te poldando, mas não é porque ele está te privando de prazer. Ele te trouxe nessa noite para te dizer, eu estou fazendo isso, é por amor, é por amor, é por amor. É por amor, você está entendendo que isso é para você?